Olá, eu sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de adolescentes e jovens de 15 a 18 anos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 41ª aula do curso de Técnicas de Vendas e Telemarketing. A aula de hoje vamos dar prosseguimento sobre o tema de dinâmica de grupo. Dinâmicas de grupo. Exemplos. Que animal você é? Adaptado de cato, carreira e sucesso. Então, esse tipo de dinâmica, gente, é muito utilizado principalmente para você que vai competir para uma vaga na área de telemarketing. As grandes empresas desta área utilizam muito essa dinâmica de grupo para esse perfil de profissional, né? Então vamos conhecer um pouquinho de como seria e quais os seus objetivos. Às vezes você pode se deparar com uma pergunta que o tirará de sua zona de conforto, mas que auxiliará o recrutador a traçar seu perfil. Uma das mais tradicionais é: se você fosse um bicho, qual seria e por quê? Nestas situações, você sabe qual é a melhor resposta? Pense da seguinte forma: mais importante do que a escolha do bicho, objeto, flor, cor, tem algumas variantes dessa dinâmica, né? Que necessariamente não precisa ser o bicho, mas uma cor, né? Uma planta, um objeto, né? Então isso não é importante. O que importa é a argumentação que se dará, né, que será dada para justificar a razão de aquele animal ou representar. Ou seja, conheça sempre o lado positivo e negativo dele. Sim, o lado negativo, pois suas falhas e defeitos também podem ser questionados, né? Então, qual animal você seria? Então, nós temos alguns exemplos aqui, ó: tartaruga, serpente, gavião, cavalo, cachorro, leão, abelha, gato, rato. Aí tem uma enormidade de animais. Então a primeira coisa que você tem que se preocupar é: qual animal que eu tenho a ver, né? Por exemplo, se eu fosse escolher, eu escolheria o gato, o felino. Eu gosto muito do gato. E aí então tem que se levantar quais são as características positivas e quais as negativas, para que você construa uma argumentação que convença o recrutador de que você é o melhor candidato, ok? Vamos ver alguns exemplos, né? Cobra ou serpente. Quais são os lados positivos da serpente? Nossa, professor, mas uma serpente tem lado positivo? Tudo na vida tem, ó: inovação, foco e adaptabilidade, né? A atenção, né, é uma característica da serpente. E qual o lado negativo? Traiçoeiro, né? Quando você menos espera, ele te ataca. Contra-argumentação. Este animal tem como característica ser venenoso e traiçoeiro. Então o recrutador pode dizer isso para você. Como você lida com esses pontos em seu perfil profissional? Olha que interessante. Se você não estiver preparado, vai ficar numa saia justa. Qual que é a resposta mais adequada, né? Esclareça que usa o ponto negativo de forma positiva. Sempre isso. Te dão limão, você faz uma limonada. Como, por exemplo, sempre surpreendo seus colegas de trabalho com bons resultados. Sempre surpreendo um colaborador, né, com uma ajuda inesperada. Olha que lado positivo desse aspecto e que o recrutador tentou te cercear, né? Vamos para um próximo exemplo. Tartaruga, né? Lado positivo: resistência, perseverança, adaptabilidade, que mais? Longevidade, né? Paz, segurança, são as características que a gente pode ver nesse animal. E qual o lado negativo? Ele é lento, né? É difícil você falar de uma tartaruga rápida. Ela é lenta, né? Vamos ver uma pergunta que o recrutador pode fazer
e colocar você numa situação de xeque. Contra-argumentação. Este animal tem como característica ser lento e preguiçoso. Como você lida com esses pontos em seu perfil profissional? É interessante. Vamos ver como é que você poderia se sair? Destaque que sua principal característica não é a lentidão, e sim a calma, a paz, a resiliência, e que isto lhe permite atuar com precisão em suas tarefas. Olha aí, você transformou de novo um limão numa limonada e se saindo muito bem. Outro animal, cachorro, aspecto positivo. Ele é inteligente, perseverante e trabalha em equipe. Qual o ponto negativo do cão? Dificuldade de liderança e obediência demasiada. Então você já de antemão, sabendo dessas características, né, você já pode preparar a sua argumentação, tanto para os aspectos positivos, quanto para os aspectos de pontos de ameaça, né? Vamos ver como é que o recrutador então poderia tentar te cercear. Como você agiria em uma situação de que tivesse que tomar a liderança de um projeto e delegar atividade para outros? Então, sabendo que a liderança não é uma característica canina, né? A resposta adequada poderia ser: esclareça que você tenta trabalhar a capacidade, não é a capacitação, de liderar, delegando tarefas, buscando sempre explanar suas ações, ouvir e considerar de forma equilibrada de seus colegas. Então, o que você pode dizer, né? O cachorro, ele trabalha em matilha, então trabalha em equipe, é uma característica muito forte que você traz desse animal escolhido por você, e por isso o trabalho de liderança é delegado entre todos, e todos, com seus aspectos mais positivos, somariam para os resultados finais da organização. Próximo, cavalo. Característica: inteligência, intuição. Se vocês não sabiam, o cavalo é um animal bastante intuitivo, perseverante e amoroso, né? Lado negativo: segue ordens cegamente e não se importa em ter mais trabalho que os outros, carrega carga, né? Então, o recrutador poderia então fazer a seguinte pergunta: como você agiria em uma situação onde tivesse que dar ordens e sobrecarregar outro membro da equipe para que o resultado seja atingido? Outra pergunta interessante, né? Qual que seria a resposta mais adequada? Demonstre como sabe o que é carregar um fardo. Também é capaz de delegar tarefas de forma assertiva e justa. Então, para que não sobrecarregue para todos, mostre que você seria justo nessa atribuição de tarefas, ok? Próximo animal, abelha ou formiga. Qual a característica? Resistência, trabalho em equipe, agilidade, né? Força de vontade, objetividade, né? Não mede esforços. Ponto negativo: pode ser ríspido e tem dois extremos, submisso ou autoritário. Então vamos ver como é que o recrutador poderia trazer uma questão para ver o seu jogo de cintura, né? Como você lida com colegas de trabalho superiores que causam a você o desejo de dar uma ferroada, né? Tanto a abelha quanto a formiga, né? Dica para a resposta: destaque que não tem problemas de relacionamento e nem é autoritário, apenas tem perfil de líder e, se for o caso, que não é submisso, mas sim disciplinado, né? E por essa disciplina, você mesmo, na irritação natural do dia a dia, sabe se controlar e transformar essa energia em objetividade para os resultados finais. Então, sempre utilize uma argumentação construtiva frente àquilo que o recrutador está te trazendo. O gato, como foi escolhido pelo professor, né? Qual a característica? Inteligência, flexibilidade, persuasão. O gato também é bastante afetivo, tanto quanto o cão, né? Principalmente aqueles que têm esse animal.
Ponto negativo, deseja atenção, tem dificuldade em ser cordial, né? É isso que normalmente se fala sobre o gato. Então vamos ver como é que o recrutador poderia então te trazer uma questão para você se sair. Como você lida com esses pontos negativos em seu perfil profissional? Dica para a resposta. Explique sua capacidade de canalizar o primeiro ponto negativo em momentos que lhe se faz necessário, como apresentações de treinamento ou vendas. Mostre, né, sua cordialidade e cite momentos da carreira que demonstre o quanto você se dá bem com colegas de trabalho. E tire esse preconceito desse animal. O gato é cordial sim, né? Só que ele é seletivo, né? Ele trabalha pela reciprocidade. Aquilo que é dado de afeto para ele, ele também retribui. Ok? Então acho que deu para a gente ter uma ideia de como lidar com essa dinâmica de grupo muito comum nos processos seletivos de hoje. Principalmente nessa pandemia, essa dinâmica pode ser feita inclusive online, né? Ou no WhatsApp, ou no Zoom, né? Ou em qualquer outro meio de comunicação digital. Faltou falar do leão, né? Que é um outro felino interessante, né? Que pode ter algumas variantes: o leão, o tigre, o leopardo, né? A onça ou outro grande felino. Você pode dizer que se identifica com um deles. Característica do leão, né? E dos felinos: liderança, coragem e autoconfiança. Ponto negativo: impositivo, autoritário, impõe suas ideias e não aceita ser liderado. Então, o leão tem esses aspectos, então, naturalmente que o recrutador vai querer saber como é que você lida com esses aspectos. Então, como é que seria o posicionamento dele? Como você agiria se tivesse que ser liderado e acatar o ponto de vista de outro profissional que você considera estar abaixo de você? Ok? Olha que saia justa, né? Ser liderado por alguém que tem um perfil, um conhecimento que na sua percepção está aquém de você mesmo. Dica para a resposta: esclareça que você tenta equilibrar seus pontos negativos com a capacidade de trabalhar bem em equipe, discutindo harmoniosamente, trazendo a sua argumentação fundamentada em fatos, fundamentada em resultados, e entendendo o ponto de vista de outros funcionários. Que as ideias divergentes, elas são benéficas, até porque a gente não consegue enxergar tudo, né? Então, essa aqui é uma liderança eficaz, colaborativa, democrática, que traria um aspecto positivo para o caso de você escolher o leão. Águia, falcão, gavião ou grande ave, né? Então, a águia, ela tem essa capacidade de enxergar longe, né? E rápido. Essa é uma das características. Então, olha lá, ponto positivo: força, independência, adaptabilidade, foco, velocidade, agilidade, rapidez, né? Ponto negativo: quer ser livre e tem dificuldade em seguir regras. Como é que o recrutador poderia então te abordar? Como você agiria dentro de uma empresa que possui um conjunto de regras claras e que devem ser seguidas? Ou seja, como é que você lida com as normas da empresa, né? Algumas empresas têm normas rígidas, outras nem tanto. Como é que a águia agiria? Mostre que você busca compreender os valores e as premissas da empresa e quais são seus limites dentro dela, criando estratégias de atuação, né? Que os limites são dados para o bom convívio e o desenvolvimento organizacional, mas que a criatividade sempre existe na presença, né, das pessoas como uma possibilidade de sair fora da caixa. Essa é uma característica interessante das grandes aves, né? E com isso, então, nós concluímos essa parte falando sobre dinâmica de grupo. Vamos agora fazer uma atividade prática para consolidar os nossos conceitos aqui apresentados na aula de hoje. A fim de verificar se você compreendeu os conceitos vistos até o momento, vamos realizar uma atividade juntos.
Se achar necessário, reveja o conteúdo antes de iniciá-las. Então aqui essa atividade vai abordar não só a aula de hoje, mas também as aulas anteriores. Se você quiser fazer uma revisão, fique à vontade, ok? Então vamos à atividade prática da aula de hoje. Atividade 1, desenvolvimento profissional. A dinâmica de grupo é aplicada a um grupo de candidatos para que os recrutadores possam observar e avaliar. Então, quais são os objetivos de uma dinâmica de grupo num processo seletivo? Alternativa A, como o grupo de participantes atinge os objetivos propostos. Então, é isso? Será que os selecionadores querem ver com a dinâmica? Alternativa B, as habilidades interpessoais e atitudes de cada participante. O que é habilidades interpessoais? Sua capacidade de se relacionar, a sua capacidade de ouvir, né? De as pessoas, aceitar os pontos de vista divergentes, a sua cordialidade no trato com os colegas. Seria a alternativa B. A alternativa C, o sucesso de uma empresa, pois as organizações podem identificar talentos com potencial para fazer a diferença em um mercado cada vez mais competitivo. Interessante essa alternativa, hein? Mais abrangente. E vamos para a última alternativa. Se o candidato sabe cumprir ordens sem se mostrar cansado. Qual das 4 alternativas, né, que você escolheria para definir os objetivos de uma dinâmica de grupo? Escolha a alternativa e no próximo slide vamos ver se você acertou. Se você precisa de mais algum tempo para pensar, você pode paralisar o vídeo, né? E marque a sua resposta numa folha de papel e aí continue vendo o vídeo, né? Então nós vamos agora para a resposta correta. A alternativa correta é a alternativa B. O que a alternativa B de Brasil diz? As habilidades interpessoais e atitudes de cada participante. Se você escolheu a alternativa B, parabéns, você conseguiu entender corretamente o que os selecionadores de pessoal observam em uma dinâmica de grupo. Puxa, professor, mas eu escolhi a C. Ah, mas eu escolhi a D ou a A. Não tem problema, né? A gente sempre tem essa possibilidade de corrigir, né, quando erramos. É para isso que nós estamos fazendo essa atividade. Vamos prosseguir com a nossa aula. Atividade 2, desenvolvimento profissional. Use os termos seleção, cultura, estratégia e recrutamento de modo a tornar as orações verdadeiras. Ok? Então nós temos aí 4 alternativas. Vamos ver então o que está sendo solicitado aqui no enunciado da questão. A seleção de profissionais deve levar em conta a... O que a seleção de profissionais deve levar em conta? Alternativa A, seleção. Alternativa B, cultura. Alternativa C, estratégia. E alternativa D, cultura. Então, cultura aparece 2 vezes, né? Segunda, o que será que a gente entendemos? O sistema de informações que visa atrair candidatos potencialmente qualificados, dos quais serão selecionados futuros funcionários da organização. Então, o primeiro passo num processo seletivo, qual que é? Seleção, cultura, estratégia ou cultura, né? Depois nós temos aqui, ó, tem recrutamento também, ó, cultura, estratégia, cultura ou recrutamento, né? Depois nós temos a terceira questão. Ao processo de escolha de indivíduos com qualificações relevantes para preencher uma... O que seria? Estratégia, recrutamento, seleção, o que seria? Nós vamos ter que pensar. E a última, se os valores do candidato não estiverem em consonância com a da empresa, provavelmente sua seleção não será mais adequada. Aí nós temos seleção, estratégia, recrutamento e seleção. Então escolham qual das alternativas preenche os enunciados para que a gente
tem o entendimento correto dos conceitos. Alternativa A, seleção, cultura, estratégia e recrutamento. Alternativa B, cultura, estratégia, recrutamento e seleção. Alternativa C, estratégia, cultura, recrutamento e seleção. Ou alternativa D, cultura, recrutamento, seleção e estratégia. Ok? Se vocês quiserem pensar um pouquinho, segure o vídeo, não pause e continue, que nós vamos então dar a resposta correta agora. Então a alternativa correta é a alternativa D, né? Então vamos lá. A seleção de profissionais deve levar em conta a cultura da organização, certo? Né? Por recrutamento, entendemos o sistema de informações que visa atrair candidatos potencialmente qualificados, dos quais serão selecionados futuros funcionários da organização. Ok? Terceira, ao processo de escolha de indivíduos com as qualificações relevantes para preencher uma vaga, nós damos o nome de seleção. Então, a primeira etapa do processo seletivo é o recrutamento. Do recrutamento, que é arrebanhar candidatos potencialmente qualificados, eu vou passar pelo processo seletivo, que é separar quais dessas pessoas que foram chamadas têm o perfil adequado para a vaga. E a alternativa quarta aqui, né? Se os valores do candidato não estiverem em consonância com a estratégia da empresa, provavelmente sua seleção não será mais adequada. Então, se você escolher a alternativa D, conseguiu entender corretamente os conceitos de recrutamento e seleção. E se você não conseguiu entender direito, faça uma revisão, porque esses conceitos são interessantes que você traga consigo, porque a qualquer momento pode ser chamado para um processo seletivo, tá certo? Vamos continuar com a nossa aula, com a nossa atividade 3. Você sabe o que é dinâmica de grupo, não é mesmo? Então selecione V para verdadeiro e F para falso nas afirmações abaixo. Vamos acompanhar juntos? Técnica utilizada para se averiguar competências e habilidades pessoais. Então a dinâmica de grupo é usada para isso, para avaliar competências e habilidades pessoais. Então, antes de escolher a alternativa aqui embaixo, gente, vamos ver, né? Vamos marcar ao lado que seria verdadeiro ou falso. Você acha que é verdadeiro, né? Então já anota V. Se acha que é falso, letra F. Vamos lá. Atividade realizada em grupo ou individualmente, na qual se trabalham atividades lúdicas. Atividades lúdicas são atividades de recreação, brincadeiras, né? Então é usado para recreação, dinâmica de grupo. O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Terceira, avalie apenas o comportamento individual de cada participante. Será que é isso? A dinâmica de grupo só avalia o comportamento de uma pessoa ou pode avaliar o comportamento coletivo? Falso ou verdadeiro? A maioria dos participantes não vê problema algum em participar da dinâmica de grupo. Será que é verdade? Tem muita gente que é tímida, hein, gente? Falso ou verdadeiro? E a última, as atividades a serem executadas dependem da observação das regras estipuladas e cada participante deverá usar suas habilidades e competências para atingir o objetivo. Então, qual a alternativa correta? Né? Alternativa A, B, C ou D. Escolham a sua alternativa. Se precisar de mais um tempo para elaborar a sua resposta, não tem problema. Dê um pause no vídeo e quando você tiver a sua resposta, veja a nossa resposta comentada, que é o próximo slide. Então vamos lá. Resposta correta é a alternativa A. Então lá. Técnica utilizada para averiguar competências e habilidades pessoais. Sim, a dinâmica de grupo avalia isso. B. A atividade realizada em grupo ou individualmente, no qual se trabalham atividades lúdicas. Não. Como o próprio nome está dizendo, dinâmica de grupo trabalha em grupo. E o objetivo não são atividades lúdicas, são atividades de avaliação de comportamento. Por isso ela é falsa. Avalia apenas o comportamento individual de cada participante? Não.
avalia também o comportamento coletivo, por isso que é falsa. Deve ser desenvolvida tendo como foco o perfil da vaga a ser preenchida. Perfeito. O que é o perfil? É a descrição, né, das principais rotinas e atividades do cargo que está sendo avaliado com os seus requisitos. Né? Então, a dinâmica de grupo é montada exclusivamente em cima do perfil do cargo, por isso que é correto. A maioria dos participantes não vê problema algum em participar de dinâmica de grupo. Falso, né, gente? Como eu havia comentado. Às vezes você encontra pessoas que são tímidas, profundamente inteligentes, mas quando são colocadas em atividades onde envolvam relacionamento interpessoal, tem dificuldade. E a última, as atividades a serem executadas dependem da observação das regras estipuladas e cada participante deve usar de suas habilidades e competências para atingir o objetivo. Corretamente, é isso mesmo. Então, se você acertou, parabéns, você conseguiu entender corretamente os conceitos sobre dinâmica de grupo. Parabéns para você. Vamos em frente? A atividade 4, jogo da forca. Né? Você se lembra do jogo chamado forca? Pois é, tente acertar a resposta antes que seja tarde. Dica: um dos principais aspectos observados em uma dinâmica de grupo. O que é observado em uma dinâmica de grupo? Vamos ver as alternativas? Processo em âmbito. Será que é isso? O que é processo em âmbito? O que está rolando, né? O que as pessoas estão fazendo? Será que é isso? B. Critério de mérito. O que é mérito? A avaliação de quem é melhor e quem é pior. Será que é isso? Né? Trabalho em equipe. Letra C. E a letra D. Ascensão de coesão. Né? Qual que seria a resposta correta na sua percepção? Pode ver que todas elas cabem aí, né? Primeira coisa que a gente vai ver, né? Será que essas palavras cabem nos espaços? Todas elas cabem. Né? E então, qual delas é o correto? Né? Qual, então, um dos principais aspectos observados em dinâmica de grupo? Se precisar de algum tempo, dê um pause, não tem problema, e na sequência nós vamos dar a resposta correta. Trabalho em equipe, né, gente? É isso que é a dinâmica de grupo, o principal objetivo. Né? É claro que ela vai avaliar características pessoais também, mas o objetivo da dinâmica é ver como é que você lida, né, com os seus trabalhos, com metas, com planejamento, organização dentro de uma equipe de trabalho. Me desculpem, vamos em frente. Olha quantas atividades. Vamos agora para a atividade 5. Né? Quais são os comportamentos que você não deve apresentar em qualquer tipo de dinâmica de grupo durante o processo seletivo? Nós falamos disso, lembra? Numa aula em que mostramos um ator mostrando, né, fazendo expressões com o rosto, e a gente foi identificando aquilo que não é adequado. Vamos lá. Arrogância, mudez, autoconhecimento, liderança, timidez, apatia. Professor, o que é apatia? Apatia é aquela pessoa que não tem tempero, né? Que não tem ânimo, está desanimada. Né? Intolerância, iniciativa, convencimento. Então, qual a alternativa correta? A. Arrogância, intolerância, mudez, timidez, apatia e convencimento. Alternativa B. Liderança, intolerância, iniciativa, mudez, apatia e convencimento. Ou alternativa C. Arrogância, liderança, timidez, iniciativa, autoconhecimento e apatia. Ou a última alternativa, letra D. Intolerância, mudez, timidez, iniciativa, apatia e convencimento. Qual a alternativa correta? Eu acho que ficou claro, né? Eu já tenho a minha escolha. Vamos ver se a gente vai acertar ou não? Vamos para o próximo slide. Então, a alternativa correta, conforme eu havia pensado, é a alternativa A. Arrogância, intolerância, mudez, timidez, apatia e
convencimento. Tá certo? Se você acertou, né? Parabéns, você entendeu exatamente como você deve se comportar num processo seletivo e em qualquer uma das suas etapas, inclusive na dinâmica de grupo, né? Principalmente nela, temos que demonstrar humildade, colaborativismo, né? A capacidade de ouvir opiniões diversas, resiliência, ok? Eu espero que tenha ficado claro. Muito bem, falamos já de dinâmica de grupo, né? Mostramos vários exemplos para vocês do que pode acontecer e fizemos uma avaliação. Agora nós vamos falar de uma outra etapa do processo seletivo que muitas pessoas têm medo, né? Que são os testes de seleção. Professor, mas o que são esses testes psicológicos? Para que elas servem, né? Então, esse é o momento de a gente entender, né? Testes de seleção. Bem, agora vamos mudar um pouco o assunto, pois você já está mais tranquilo em relação às dinâmicas de grupo, certo? Já conseguimos fechar esse tema. Abordaremos agora os testes de seleção. Tentaremos responder algumas perguntas que você pode estar se fazendo. Qual a função dos testes de seleção? Quais serão as atividades que provavelmente as empresas vão me trazer? O que o recrutador analisa nesta etapa? O que o psicólogo avalia nos testes de seleção? Vamos entender isso agora. Testes de seleção. Conceito, né? Dentre as diversas definições que encontramos no Hawaii's 2009, que é o dicionário, né, mais conhecido, para a palavra teste, vamos nos ater a duas delas. Exame crítico ou prova das qualidades de uma pessoa ou coisa. E lista de perguntas orais ou escritas para avaliar os conhecimentos de um estudante, um candidato a um concurso, etc. Portanto, ao participar de um teste de seleção, você será avaliado e comparado a outros candidatos. Dependendo de seu desempenho, poderá ser aprovado ou não. Então, nós já falamos o que é um processo seletivo. Recordando, são várias etapas que eu tenho que superar na obtenção de uma oportunidade de trabalho, né? Normalmente começa com uma dinâmica de grupo, pode ter uma redação, uma outra etapa tem a entrevista, que pode ser individual ou coletiva. Então, tem várias etapas, né? E o teste de seleção é uma delas. Normalmente, é uma das últimas, né? Dependendo da empresa, pode ser uma das iniciais. Vai depender do perfil da empresa. Mas é importante que a gente entenda o seu processo para que possamos nos sair bem. Vamos em frente. Testes de seleção. Vamos ver os tipos, né? Então existem vários tipos? Sem dúvida. Existem diversos tipos de testes a serem utilizados em um processo seletivo. Você conhecerá os tipos mais comuns. Tem o psicológico ou psicotécnico, raciocínio lógico, situacionais e conhecimentos gerais. Vamos entender cada um deles agora, né? E me perdoem, gente, então nós estamos encerrando a nossa aula. Na próxima aula nós vamos falar então de cada um desses testes, né? Então, na aula de hoje, o que nós vimos? Nós começamos com uma dinâmica de grupo, explicando sobre a dinâmica de grupo dos animais, como lidar com os aspectos positivos e os aspectos negativos de cada um deles, como argumentar, não importa qual seja o animal que escolhemos, né? Mas o importante é a nossa capacidade de justificar as nossas respostas, né? Vimos, né, atividades de avaliação em cima do que seria um processo seletivo, dinâmica de grupo, e finalizamos dando uma introdução então agora nos testes, nos vários tipos de testes, e nós vamos então ver na próxima aula a característica de cada um deles. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e me despeço para que nos encontremos na próxima. Muito obrigado e até lá. Tchau, tchau.